Capítulo 36. A sabedoria e a vaidade. O trono de Davi estava vazio, mas o meu olhar nunca deixou de repousar sobre Israel. O povo celebrava a ascensão de um novo rei, mas eu observava o coração daquele jovem que agora se sentava onde antes se assentara um homem segundo o meu coração. Salomão era jovem, inexperiente, mas trazia em si algo raro entre os reis das nações: o temor. Ele sabia que reinar sobre um povo escolhido por mim era uma missão que ultrapassava qualquer lógica humana. E ele veio a mim, não com ambição, mas com humildade. Entre todas as coisas que poderia ter me pedido, escolheu a mais nobre. Não desejou riquezas, nem vitórias militares, nem poder para se afirmar entre os reis da terra. Ele desejou sabedoria. E aquilo tocou profundamente meu ser eterno, porque quem pede sabedoria reconhece sua limitação. E quem reconhece sua limitação abre espaço para que eu o conduza. Então eu soprei sobre ele o espírito da sabedoria, não a dos homens, mas a que vem do alto, pura, pacífica, cheia de misericórdia. E porque seu pedido me agradou, tudo o mais lhe foi acrescentado: a riqueza, a paz, a honra. Seu reinado cresceu como um jardim bem regado. Nenhuma espada se levantava contra Israel. Nenhuma ameaça perturbava a segurança do povo. Salomão julgava com justiça, falava com clareza, e até reis distantes vinham escutar sua voz, como quem busca água em fonte que não seca. Vi a rainha de Sabá se maravilhar diante dele, não apenas por sua inteligência, mas por sua capacidade de enxergar além das aparências. Mas o que me trouxe grande alegria foi vê-lo levantar para mim um templo, um lugar de adoração, onde meu nome seria invocado por gerações. E enquanto ele construía aquele templo com colunas imensas e revestimentos de ouro, lembrei-me do deserto, lembrei-me de Moisés e das mãos calejadas dos homens que ergueram tendas frágeis para que eu habitasse entre eles. Lembrei-me da simplicidade do tabernáculo, da fumaça subindo dos sacrifícios, da arca cercada pelo véu. Eu nunca precisei de muros de mármore, nem de pedras preciosas, mas eu vi a intenção de Salomão e aceitei. Porque mais do que os materiais, eu via o coração que me ofertava. Mas o coração humano é como areia ao vento, firme num instante, disperso no outro. A mesma mente que escreveu provérbios eternos começou a se perder nos prazeres passageiros. O mesmo coração que me buscou abriu-se a vozes estranhas. Vi quando ele se encantou com mulheres de outras nações. Vi quando seus olhos se voltaram para outros deuses, e suas mãos ergueram altares a ídolos que nada são. E cada altar que subia era uma rachadura em sua alma. Ele ainda falava de mim, ainda citava a minha sabedoria, mas já não caminhava comigo. O templo estava de pé, mas seu coração já não era meu santuário. E mesmo assim, eu não o abandonei, porque o amor verdadeiro não desiste na primeira queda, nem na segunda. Eu o esperei. Esperei até que ele mesmo dissesse, em palavras que atravessaram os séculos: não neguei aos meus olhos nada do que desejaram. Provei de tudo, mas descobri que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Ah, meu filho, como dói vê-los descobrir tão tarde o que eu sempre quis lhes mostrar. O coração humano busca sentido em conquistas, prazeres, grandezas, mas nenhum deles preenche o vazio que só eu posso habitar. E Salomão, em sua velhice, compreendeu, tarde sim, mas ainda assim compreendeu, porque o verdadeiro começo da sabedoria é o temor do Senhor. E ele terminou seus dias confessando que sem mim tudo é ilusão. Enquanto ele escrevia suas últimas palavras, eu me recordava do Éden, quando tudo o que desejei foi caminhar ao lado dos meus filhos, sem templos, sem reinos, sem glórias humanas, apenas o som da brisa da tarde e a comunhão perfeita. Mas houve um momento em que a mentira encontrou espaço no coração da humanidade. O inimigo, astuto, invejoso, destruidor,
Sussurrou aos meus filhos que conhecer o bem e o mal traria vantagem, que poderiam ser como eu. Ele escondeu que, junto com o conhecimento do mal, viriam as dores, as rupturas, a separação. E eles acreditaram. Eu não me esqueci daquelas palavras. Eu as ouvi com dor. Vi o engano sendo plantado e vi os frutos amargos que ele produziria. E ainda assim continuei cuidando, porque mesmo naquele momento de ruptura, prometi que um dia alguém pisaria na cabeça daquele que feriu meus filhos com mentiras. Um dia um homem viria, um homem que não correria atrás do vento, que não se deixaria seduzir pelo ouro, pelo poder, pela vaidade. Um homem que mostraria ao mundo o verdadeiro amor, não o que busca ser servido, mas o que se entrega, não o que conquista reinos, mas o que transforma corações. Vi impérios surgirem, vi reis se levantarem, vi guerras por terra, por honra, por orgulho, vi altares serem esquecidos, trocados por tronos, mas nunca deixei de cuidar, nunca deixei de vigiar cada passo da história, pois ainda que o homem me esquecesse, eu nunca me esqueci dele. E quando Salomão fechou os olhos pela última vez, eu já sabia, tempos difíceis viriam. O reino se dividiria, o templo seria profanado, o povo seria levado cativo. Mas mesmo diante da queda iminente, meu amor não falharia, porque havia um plano, uma promessa. E embora o mundo se afundasse em sua própria vaidade, o meu coração seguia firmemente voltado à redenção. Nunca desejei que meus filhos corressem atrás do vento. Desejei apenas que corressem para os meus braços, porque ali, e só ali, existe paz que não passa, sabedoria que não se perde e amor que não morre.